Problema algum em nosso tempo tem tanta importância quanto a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ela condiciona toda a nossa vida econômica e política. Ela pode acabar com toda a vida em questão de horas. Neste programa, eu analisarei friamente esta competição sem culpar ninguém. Os dois lados já gastaram tempo suficiente nisto. Minha ideia é que as pessoas, não importa a ideologia, querem viver. Qual é a natureza desta terrível corrida? Que crença a sustenta? Que ideias? Como estas ideias mudaram com o tempo? E qual é a sua saída? Em busca de uma resposta, nós viemos aqui ao amplo campus da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, situado nesta área maravilhosa entre as grandes planícies e as montanhas rochosas. A Força Aérea é o principal guardião do lado americano na corrida. Seu campus é a ponte natural entre as ideias e a ação. Eu acho que a razão da corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética vem de uma destas duas ideias. A mais antiga destas ideias, que poderíamos chamar de crença oficial, expressa-se aqui na academia. Esta crença garante que a corrida resulta de um conflito inconciliável entre dois sistemas hostis. Lá o comunismo, aqui o capitalismo. Lá o autoritarismo, aqui a liberdade. Lá o ateísmo, aqui os valores espirituais. A capela da Academia da Força Aérea aqui em Colorado Springs é um símbolo desta crença. A controvérsia gerada por sua arquitetura indica a disputa que esta crença provocou. Nela não há reconciliação possível. Dois sistemas econômicos estão em guerra eterna. Os que acreditam numa acomodação não entendem a profundidade da diferença. São ingênuos e sujeitos a trapaças. Mas existe uma segunda ideia mais recente. As forças militares em cada país criaram uma relação simbiótica com os fabricantes de armas. Um vive às custas do outro. Os Estados Unidos estão, portanto, amarrando-se a uma relação simbiótica com a União Soviética e vice-versa. Nesta relação, cada país, graças às armas que inventa ou compra, cria no outro necessidades idênticas ou até maiores. Ambos trabalham juntos para garantir que a competição se auto-perpetue. Não há moral nesta competição, é uma mera armadilha. A humanidade é a vítima. Existem várias maneiras de contar a história dos últimos 30 anos. Na minha visão, ela mostra uma acentuada tendência para o impasse, para a armadilha nuclear. Nestas questões, nós somos o produto de nossa educação. A minha começou no fim da Segunda Guerra aqui em Berlim. Por motivos diversos, em 1938, eu vim para Berlim para estudar a política agrícola de Hitler. I came here in 1938 to study Hitler's land and agricultural policy. A segunda vez que eu estive aqui foi quando as forças americanas avançavam no verão de 45. Muita gente fala de paisagem lunar, mas quando vimos a verdadeira face da Lua, descobrimos que ela era austera, pura e menos alarmante.
Antes da guerra, isto era o Haus Vaterland, um famoso grupo de restaurantes e cabarés. Cada um deles oferecia música, comida e bebidas de diferentes partes do Reich. Em 45, Berlim parecia toda ela com isto. A destruição e o sofrimento que acompanharam a experiência e o horror da guerra já não existem mais. Só podem ser vistos nas ruínas. Mas o horror da guerra ainda persiste em Berlim. Sobrevive especialmente naquilo que foi um lugar de diversões e de dança. Este horror não é pequeno. Naquele verão eu estava no quartel-general de Frankfurt, onde estudava os efeitos dos bombardeios aéreos na Alemanha. Uma manhã, um de meus colegas, George Ball, mais tarde subsecretário de Estado, me chamou e disse que os três grandes iriam se reunir em Potsdam para decidir o futuro da Alemanha. Ele não era um homem modesto e achava que devíamos ir também. George disse que nossa omissão daria força a esta decisão errada. Voamos para Berlim, fomos para a sede da conferência e começamos nosso trabalho com um ótimo almoço no refeitório dos oficiais. Minha preocupação com indenizações, política econômica e reforma monetária aumentou. E em 46 eu me tornei um burocrata do Departamento de Estado com a missão de cuidar da situação econômica das áreas ocupadas. Um trabalho menos importante do que parece e assim voltei a Berlim. Em 46, dois grupos começaram a surgir. Um deles queria um acordo com os russos. Ele, ou melhor, nós, porque eu fazia parte do grupo, via pouca esperança no futuro do mundo sem uma paz entre as duas potências. O que nos incentivava era o fato de vermos o apaixonado desejo dos russos pela paz. Alguns de nossos oficiais também sentiam a mesma coisa. Eles viveram a experiência da guerra e estavam exaustos. Mas havia um segundo grupo. Nós nos reuníamos todas as noites para debates nas grandes mansões dos antigos nazistas. As bombas acabaram com as casas dos pobres. Agora os aliados tomavam as dos ricos. Este segundo grupo achava ridículas as nossas esperanças. Alguns deles queriam apenas se mostrar duros. Mas outros que conheciam Stalin tinham preocupações sérias sobre as intenções dele. A Europa Oriental estava perdida e certamente os soviéticos queriam um prêmio ainda maior à Europa Ocidental. Alguns eram conservadores que ouviram falar de Marx, da Revolução Mundial, uma revolução que podia ser vista do outro lado do lago em Berlim Oriental. Também havia os beligerantes patológicos que, como os pobres, estão sempre conosco. Alguns achavam a guerra uma coisa tão excitante quanto as corridas de Indianápolis. Também estava presente o interesse econômico. A guerra gerou empregos, criou e expandiu fábricas. Melhor atenção militar do que a volta à depressão. Ninguém dizia abertamente que os lucros da guerra deviam ser mantidos com a criação de outra ameaça. O interesse econômico sempre se disfarça com o interesse nacional, com uma sólida respeitabilidade.
Assim era e assim continua sendo. Alguns de nós temiam que esta visão respeitável acabasse vencendo. E foi o que ocorreu com a ajuda dos soviéticos. Em 48, as comunicações terrestres e aéreas com Berlim foram cortadas. O tempo mudou, no entanto, nossa visão desta crise. Poucos acham que os soviéticos queriam correr o risco de um conflito armado em 48. Eles procuravam escaramuças, não num confronto. Se um comboio tivesse tentado cruzar a fronteira, como muitos sugeriam, ele provavelmente passaria sem problemas. Mas nós tínhamos aviões, fator que mais tarde influiu muito em nossas decisões. Tínhamos aviões, devíamos mostrar o que eles podem fazer. É difícil criticar homens que queriam minimizar a qualquer preço o risco de um conflito armado. Eu não faço isto. Assim veio a ponte aérea. Na primavera de 49, 8.000 toneladas de cargas chegavam diariamente a Berlim. Era o suficiente para a sobrevivência. Mas Berlim não era o único ponto de atrito. A cadeia de acontecimentos daqueles anos estava admiravelmente montada para mostrar a inevitabilidade da guerra. A marcha do comunismo. Os cinejornais expressavam este sentimento. O golpe tcheco de 48, o fim da Revolução Chinesa em 49 e a guerra na Coreia em 50. Informações de Praga dominada pelos vermelhos, fevereiro 21, o começo dos 4 dias fatais que acabaram com a liberdade na Tchecoslováquia. Deixando suas fábricas, os membros do PC tcheco marcham para a praça municipal. A situação é tensa. 12 ministros não comunistas renunciam em protesto contra a passagem da polícia ao controle do PC. Nestes filmes, recém-liberados pela censura tcheca, o primeiro-ministro comunista Klement acusa os ministros demissionários de serem agentes estrangeiros. Novamente, nossa visão destes fatos mudou com o tempo. Cada um destes fatos tinha sua lógica própria e não envolvia nenhum grande plano. Os primeiros avanços soviéticos na Europa Oriental, nos Balcãs, não enfrentaram resistência. Alguns foram até aprovados em discussões durante a guerra, como as de Churchill com Stalin. Os chineses já não eram mais vistos como fantoches de Moscou e peças de uma grande estratégia do Kremlin. Esta ideia parece absurda hoje, mas não o era na época. Outra grande derrota dos nacionalistas chineses. Tropas do governo abandonam áreas cercadas pelos comunistas como Xangai e Nanquim. Entre os que deixaram Nanquim está o generalíssimo Chiang Kai-shek, cujo destino é tão pálido quanto o de seu regime. Não há dúvidas de que, apesar de alguns historiadores revisionistas, a Coreia do Norte invadiu a do Sul. Mas não é certo que isto tenha feito parte de uma estratégia expansionista soviética. Foi provavelmente também uma iniciativa local. Mas nada disso foi visto na época. Esta marcha dos acontecimentos foi avassaladora. Aqueles que não aceitavam a guerra inevitável não podem culpar facilmente os que acreditavam nisto. Então, em 49, os soviéticos explodiram a sua bomba atômica muito antes do esperado. Pensava-se que era um trabalho de espiões. Mas um fator de tensão foi somado ao medo da destruição nuclear. Foi um momento perigoso na história.
E existe aqui um fato sombrio. Até que ponto os conhecimentos sobre os quais baseamos nossas decisões foram revistos desde então?